antigo de funcionários. Nós temos hoje 1.179 servidores. Esse número é o mesmo, exatamente o mesmo que havia quando nós tínhamos somente 23 juntas no Paraná. E hoje nós temos 61 juntas. Essas 61 juntas estão funcionando hoje com o mesmo número de funcionários que funcionavam as 23 juntas iniciais. Então, esse é um problema muito grave. E esse problema que eu sinto repercute na corregedoria, quando toda reclamação gira em torno da falta de funcionários. E é interessante porque isso bate e volta. Por exemplo, quando se parte de um fato evidente, quer dizer, tudo aquilo que parte de um fato evidente, por exemplo, a falta de funcionário é um fato evidente. Ninguém pode negar. Então, todas as desculpas para todos os problemas recaem sobre esse fato evidente, que é um fato que não se pode negar. Então, tudo que se reclama da Justiça do Trabalho cai nessa falta de funcionário. E não tem como ser de outra forma. Então, porque eu tenho feito correção pelo interior, e aí tem uma pergunta que tem sido feita. Doutora, a senhora não acha que aqui já comportaria outra junta? Nós já poderíamos começar aí um movimento político para fazer uma nova junta? Quer dizer, autorização para começar movimento político para fazer nova junta, toda junta tem a partir do momento que atinge 1.500 processos. Se uma junta tem mais de 1.500 processos, está autorizado o movimento político para se instalar, se requerer a instalação de uma nova junta, se providenciar isso. Por quê? Porque parte do pressuposto de que um juízo tem condições físicas e mentais de suportar a carga de 1.500 processos por ano. Quer dizer, se parte tem mais de 1.500, está autorizado a começar o movimento político já. Só que não saiam fazendo esse movimento político, por favor. Por quê? Porque se porventura obtiverem êxito nesse movimento político, eu não tenho funcionário para pôr nessa junta. Então, o que adianta criar mais 300 juntas se eu tenho um quadro de funcionários para 23 juntas? Então, qual é a situação mais fácil, mais plausível? Nós temos um projeto de lei 4.802 de 94 do TST, que cria mais de 290 cargos. Esse projeto está desde 1990 em tramitação. Ele já passou pela Comissão de Finanças, que examina o mérito do projeto, então já está aprovado, já se viu da necessidade dessa criação. Está distribuído para uma relatora, a deputada Zilaê Cobra, do PSDB de São Paulo, que curiosamente se ofereceu para relatar o processo, não foi sorteado. Se ofereceu, então está lá com toda boa vontade, devendo relatar o processo, e não sei se interessou muito, mas não relatou, tá? Está só desfrutando do prazer de ser relator de processo, mas ainda não relatou com tanta boa vontade de me relatar, mas não relatou. Então, quando me vem perguntar, vamos começar um movimento político para criar... Não, por favor, tem coisa mais fácil para fazer. Ajudem a aprovar o projeto criando os cargos.
né? É uma coisa, além de mais fácil, só dá um empurrãozinho, esse projeto cai. E nós criamos o quadro de funcionários. Se houver funcionário, não preciso nem esperar a criação de junta. Porque aí o que eu faço? Eu pego os juízes substitutos, ponho como auxiliares nas juntas, posso pôr 2 juízes substitutos, um quadro de funcionários suficiente para escoar a produção desses 2 juízes no cartório e praticamente nós instalamos mais 2 juntas sem necessidade de fazer um projeto de criação de junta que vai levar aí 10 anos. Então, se antes de fazer um movimento para criar junta, que é uma coisa morosa, uma coisa difícil, um processo político complexo, então vamos ajudar, vamos lá falar com esse deputado, por favor, relaxe o processo que cria 290 cargos na Justiça do Trabalho. E aí, então, nós teremos parte dessa... É uma dificuldade que eu estou expondo e que, se alguém dos presentes tiver condição de ajudar, tiver condição de prestar algum auxílio, vai ajudar esse problema, vai ajudar a Justiça do Trabalho. Temos um outro projeto de lei, o 3.536/93, que cria o quadro da informática no tribunal. Todos os regionais, todos os TRTs já têm esse quadro de informática. O único que não tem é o Tribunal do Paraná. Nós estamos terceirizando esse trabalho. O projeto está com um recurso do deputado Benito Gama, vice-líder do PSL da Bahia. Entrou com recurso contra esse quadro que todo TRT tem. Se esse recurso não for retirado, então esse projeto vai para o plenário da Câmara e esse plenário da Câmara tem uma pauta para mais de um ano. Então nós não temos a mínima perspectiva de ver esse projeto analisado, aprovado dentro de menos de um ano. Se conseguirmos fazer com que o deputado Benito Gama retire o recurso, que parece não ter assim tanto fundamento, aí sim o projeto já ia direto para o Senado e aí nós teríamos aí teríamos a informatização feita pelo próprio quadro do tribunal, não precisaríamos mais terceirizar esse serviço, que de resto é um serviço oneroso. Atualmente, o tribunal conseguiu diminuir o custo com essa terceirização. Nessa atual administração, conseguimos aí fazer uma economia. Estávamos gastando R$120 mil por mês e passamos a gastar 38 mil, e inclusive com uma empresa melhor. E com a economia que se fez com essa mudança de empresa terceirizadora, nós temos em vias a publicação de um edital para compra de 350 microcomputadores, 124 impressoras matriciais e 120 a laser. É nossa intenção, então, dentro de muito pouco tempo, distribuir 3 micros, uma matricial e uma impressora laser para cada junta. Então, são dificuldades que o tribunal está enfrentando, que a Corregedoria participa, e que a população pode ajudar. Qualquer pessoa que tenha um contato, né, político pode fazer a sua parte. Eu estive no encerramento, o tribunal foi convidado para mandar uma pessoa no encerramento do Congresso dos Advogados Trabalhistas, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas.
E então, no encerramento desse conclave, desse seminário, pediram para que o tribunal mandasse uma autoridade para falar sobre as dificuldades do tribunal, da Justiça do Trabalho e tal. E eu fui enfrentar as feras, como diziam lá, mas quem que põe o sino no pescoço do gato, um olhar para o outro, tá? Eu vou, o que eles podem fazer comigo? Né? Nada de muito grave. O que eu souber responder, tudo bem. O que eu não souber, eu vou pedir desculpa, mas eu vou. E foi muito bom, porque aí eu ouvi o que os advogados tinham para dizer e também muita coisa eu pude explicar, né? Por exemplo, as maiores reivindicações foi esse problema da informática. Eu pude explicar que o equipamento de informática do tribunal, que foi adquirido o ano passado, é um equipamento antediluviano. É um equipamento deficiente. Estamos lá consertando, comprando placas e tudo para ver se melhoramos essa informatização. Advogados que gostariam de ter audiências gravadas e sugeriram que as audiências fossem gravadas. Eu até acho que pode gravar, agora tempo para escutar essa gravação, eu acho que não vai dar para achar, porque o juiz mal tem tempo de ler o processo. Se ele for escutar a fita de gravação da audiência, vai ser um horror. Não vai ter condição, mas se quiser gravar, pode gravar, não tem problema, só que eu não vejo a utilidade dessa gravação, por falta absoluta de tempo. Também disseram, mas a senhora não acha que devia ter uma pauta para processos urgentes, processos de salário, em que tivesse... Eu pergunto, qual é o empregado que vai no Justiça do Trabalho e não tem salário para receber? É difícil? É muito difícil. Como é que nós vamos fazer? A pauta da Justiça do Trabalho é uma pauta urgente. Toda ela é urgente, é informada pela urgência. Porque todos os direitos trabalhistas são essencialmente alimentares, né? De cunho alimentar. Não tem como fazer. Então vamos separar os processos que têm salário para casa, todos eles são de extrema urgência. Então, são propostas que, às vezes, os advogados não têm a informação globalizada, quer dizer, não sabem, não conhecem todos os processos, e acho que só os deles é que têm pedido de salário, os outros não têm, não é bem assim. Teve uma proposta também que pedia o que eu achava da abolição da sentença, da juntada da sentença em 48 horas. Disse, olha, eu não acho nem desacho, é a lei que acha, eu não posso achar, né? Mas eu acho que pode se estudar isso, né? Porque realmente a sentença cuja fundamentação é juntada 48 horas depois de dado o resultado do julgamento, ela rouba 2 dias, né, de prazo do recurso. Ela está roubando, porque fazer um recurso sem fundamentação de sentença é difícil. Nós temos que reconhecer isso, mas está na lei, então temos que modificar a lei. Outras coisas dá para resolver, por exemplo, tem advogados que diziam que às vezes o processo desce para o tribunal, chega na junta, a empresa tem débito com débitos fiscais, previdenciários e outros, e não faz o recolhimento porque não sabe que esse processo baixou. Então, quando ela é notificada pelo órgão estatal, previdenciário, pela Receita, ela já está sofrendo todo o ônus da mora, uma mora involuntária, porque sequer sabia que o processo já tinha baixado, que ela podia providenciar esse recolhimento. Então, em casos assim, não tem problema. Eu fiz um provimento.
lavrei um provimento, publiquei provimento, obrigando todas as juntas, então logo retornem os autos da instância superior, notifiquem